A salvação oferecida na palavra de Deus é para a eternidade, sim, mas é também para os dias de hoje. É também para você viver as promessas de Deus para a tua vida. As pessoas têm essa dificuldade de desenvolver uma fé que sirva para hoje. Tem dificuldade de confiar pela fé em um ato pessoal, para ser salvo do seu erro, do seu pecado e para ter uma vida transformada. Salvação é só para a eternidade? Não. Salvação é para hoje. Precisamos nos atirar nos braços do Pai, como o salva-vida da nossa corrupção, como salva-vida de todo o nosso pensamento autodestrutivo, para a salvação começar a ter resultado no nosso dia a dia. A fé que salva não é a fé na doutrina, não é a fé na igreja que prega sobre vida eterna. A fé que vai te salvar não é aquela fé que você aprendeu desde criança, no lar cristão que você cresceu. A fé que te salva não é só o exemplo do que você vê acontecer na vida dos outros. A fé que te salva é aquela que te faz uma nova criatura. Você precisa ter uma fé que te transforme em uma pessoa melhor. Do que adianta ter fé em Deus, mas continuar tudo igual? Somente quem experimenta profundo arrependimento pelo seu pecado é alimentado por Deus com uma fé sobrenatural. Eu não sei se você sabe, mas eu achei essa revelação tremenda do Bispo Roberto. É impossível caminhar em fé e em pecado. Ou você caminha em fé ou você caminha em pecado. Porque o seu pecado te afasta de Deus. Como ter fé em algo que está longe e distante de você? De uma realidade que você está desconhecendo. Eu falei que nós vamos, nessa manhã, pregar com Bíblia aberta. Então vamos lá, Marcos 1:15. Amém? Quando eu digo que é impossível caminhar em fé em pecado, Marcos 1:15 nos dá o respaldo para entender essa afirmativa. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só é possível crer na palavra de Deus. Só é possível crer no Evangelho se tiver arrependimento. Se não tiver arrependimento, como vamos crer? Nessa passagem a gente vê que logo após o arrependimento, a fé entra em ação. Quem realmente crê em Deus, se arrepende do seu pecado, se afasta das suas maus condutas, dos maus hábitos, porque recebe de Deus mais arrependimento do seu erro. Porque Deus é santo, para estar próximo de Deus, para estar ligado, sintonizado com Deus, precisa deixar para trás as coisas erradas. Receber a salvação é receber salvação no Espírito, mas também receber a salvação na nossa alma. A nossa alma é o lugar onde ficam as nossas emoções. Nossas emoções precisam de cura. Nossas emoções precisam de salvação todos os dias. Porque todos os dias nós somos acometidos de pensamentos errados. Todos os dias a gente é acometido de segundas intenções. E para isso nós precisamos de salvação todos os dias. Salvação é o meio pelo qual o homem é liberto do império das trevas e é transportado para o reino da luz. E essa é a mudança que acontece na nossa vida através da fé.
Quem possui uma fé em Deus, precisa ter uma vida transformada. Precisa ter transformação de vida todos os dias. E eu quero dizer para você que ter fé não é para qualquer um. Ter fé é para corajosos. Tem que ter muita coragem para ter fé em Deus. O bispo Roberto Marcales tem em suas literaturas, ele fala de 3 razões porque um homem precisa ter fé. Primeiro ponto, o homem precisa ter fé para crer que Deus é verdadeiro, para crer no que Deus diz na sua palavra é verdadeiro. O homem precisa ter fé para crer no que Deus diz, para crer na sua palavra, para crer que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Para isso é preciso ter fé. Precisa ter fé, segundo ponto, para fazer o que Deus manda você fazer. E eu te digo uma coisa, tem que ser muito macho, tem que ser muito mulher para fazer o que a palavra de Deus diz. Isso não é para qualquer um. Requer vontade forte, requer determinação, fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer. O terceiro ponto é que você precisa ter fé para aceitar tudo o que Deus tem para te oferecer. Essa parece ser a parte mais fácil da fé. Porque sabemos que tudo o que Deus planeja para nós é bom, é perfeito e é agradável. Fazer o que diz a palavra de Deus é uma expressão de confiança em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos aponta o caminho para a vida eterna. Mas a nossa vida eterna precisa começar a partir de agora. Mas o que Deus tem para nós é só lá na frente? Não. O que Deus tem para nós já começa aqui na terra. Até chegar à vida eterna, tem muita bênção de Deus para te alcançar. Eu não digo nem que tem muita bênção para você alcançar. Não, tem bênção de Deus para te alcançar. Porque à medida que você caminha de fé em fé, de transformação em transformação, as bênçãos vão te alcançando. Para crer nas promessas que estão na Bíblia e para tirar o proveito das promessas de Deus, você precisa de fé. É preciso receber esse dom de Deus, chamado fé. E só recebe esse dom, o dom da capacidade de alimentar a sua fé, dia após dia, quem caminha em santidade. Quem procura viver corretamente. Porque Deus não nega bem algum aos que vivem corretamente. Só que isso é para corajosos. Isso é para quem consegue se recusar às influências do pecado, às influências de uma sociedade corrupta, às influências de uma sociedade que se apresenta o tempo todo, te aliciando, te induzindo para o erro. Fazer o que Deus manda está ligado a se separar. Está ligado a ser santo e a recusar os apelos do mundo que nós vivemos. Todo mundo pode fazer do jeito que quiser. Todo mundo pode fazer desse jeito ou do jeito que imagina. Mas eu sou filha de Deus, você é filho de Deus e por isso você vai fazer diferente. O fato de você ser filho de Deus é suficiente para mudar a sua conduta, para mudar a história da sua vida. Em Atos 7, do capítulo 2 a 4, você não precisa abrir. Estevão, em seu discurso, explica como Abraão fez ao ser chamado por Deus. E é incrível a coragem que Abraão teve, a ousadia de se lançar numa promessa. Diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Isso é fé. Pegar a sua família e se lançar
no nada por fé, porque Deus mandou. Será que você teria fé para isso? Pegar a sua família, hashtag partiu, Deus mandou? Isso é fé. Nós precisamos nos separar do espírito desonesto desse mundo, da imoralidade que está ao nosso redor, da mentira, do jeito e dos costumes da sociedade, para ter fé. É interessante que em Romanos 6:3 fala de uma maneira antagônica que o apóstolo Paulo vivia. Vivemos como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, sendo conhecidos, entristecidos, mas sempre alegres, olhando tudo pelos olhos da fé. É desse jeito. Precisamos olhar tudo pelos olhos da fé. Como é que posso aceitar o que Deus tem para mim sem fé? Como é que posso acreditar na possibilidade de transformação sem fé? E eu quero falar para você que fé é muito mais do que salvação. Fé é muito mais do que batismo nas águas. O Senhor tem cura para todas as minhas enfermidades. Você já ouviu falar de cura divina? Não é coisa do passado. É para os dias de hoje. Isso é uma realidade. Mas para ter cura divina, é preciso ter fé. O que Deus tem para nós é muito mais do que dons espirituais. Ele tem para nós batismo no Espírito Santo. Ele tem para nós as qualidades do fruto do Espírito Santo. Só que para receber é preciso ter fé. É preciso ter fé para acreditar na ceia do Senhor. É preciso ter fé para acreditar que pão e vinho é corpo e sangue de Jesus. É preciso ter fé para isso. É preciso ter fé para crer na promessa de que Ele pode restaurar seu casamento. É preciso ter fé para acreditar que Ele pode salvar a sua casa. É preciso ter fé para acreditar que o seu filho vai voltar. É preciso ter fé para acreditar que Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida, que vai multiplicar o nosso celeiro. Bênção é resultado de fé, para quem crê. Abre a sua Bíblia em Marcos 11, versículo 24. Pode colocar. Diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede, recebeste, e será assim convosco. Aí está, com bastante clareza, o resultado da oração feita com fé. Precisamos crer para receber. Precisamos compreender as promessas sobre as quais baseamos a nossa fé. Por maior que seja a nossa fé, é tudo que pedir que nós vamos receber? Será que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, vai nos atender em tudo? É claro que não, porque nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tudo quanto pedirmos dentro do plano e do projeto de Deus. Você, como eu, já deve ter orado um montão de abobrinha. E depois descobre assim, meu Deus, eu estava orando errado. O que Deus tinha para mim era muito melhor, muito superior. Eu falei, por maior que seja a nossa fé.
Mas eu quero te falar uma coisa, nós não precisamos nos preocupar com o tamanho da nossa fé. E nem provar o tamanho dela. Por vezes a gente encontra com pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma fé enorme. Mas a gente vê que a vida da pessoa está de cabeça para baixo. Uma fé enorme, mas que não serve para transformar a vida dela. Porque a qualidade da fé, ela é muito mais importante do que o tamanho da fé. Em Lucas 17:5, nós vemos então assim, que disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor fala que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, não é a quantidade, não é o tamanho, mas é a qualidade da fé. Para eu receber respostas para a minha oração, eu preciso ter fé alimentada por Deus através da minha vida transformada, cada dia no altar. No altar da minha casa, no altar do meu quarto, no altar do meu trabalho, no altar do meu carro quando estou dirigindo, no altar dos meus relacionamentos, no altar de santidade, de vida limpa, de busca e de conhecimento sobre quem é Deus. Vida de fé e de pecado não se combinam. Não consegue linkar. Os dois são antagônicos. E a vida é um estilo de vida, a fé é um estilo de vida. A fé precisa ser alimentada constantemente. Se você não se alimentar, você não tem forças para caminhar. Você não come só uma vez no mês. Você come pelo menos 3 vezes por dia. Se você não alimentar a sua fé, você não tem forças para continuar crendo. E sabe de uma coisa? O esmorecimento da fé é sintomático. O esmorecimento da fé vai acontecendo por um desgaste aqui, uma chateação ali com o irmão, um aborrecimento ali com alguém que você acreditava ser uma referência. E aí, por causa do desgaste, você que declarava todos os dias da sua vida, que você estaria no altar do Senhor, você que sempre levantou a bandeira que domingo é dia do Senhor, a sua fé vai esmorecendo. E aí você passa a não vir mais 2 cultos. Vem um culto só, e daqui a pouco você começa a ir a cultos alternados, um domingo você vai, outro não vai. Daqui a pouco você está vindo no culto uma vez no mês. Entrou desânimo que parece natural, mas não existe nada natural. É a sua fé que está esmorecendo. Tudo é espiritual. Eu quero falar para você, abre teu olho. Fica alerta. Se a sua paixão de estar na casa do Senhor não está aquecida, se você não tem fôlego, força, vontade de estar ligado ao corpo, sua fé está esmorecendo. Cuidado, sua fé está morrendo. Logo, logo, após esse distanciamento dessa sede, dessa vontade de vir buscar no altar, começa a aparecer crítica ali, comentário negativo lá. O pastor já não confere com as palavras. Os irmãos já se tornam críticos demais. Você já está com a sua fé esmorecendo. E pensa que tudo é natural. Cuidado, não deixe a sua fé morrer. Sua fé precisa estar associada com as virtudes de uma vida transformada. Sua fé tem que estar associada às virtudes de uma vida cristã. E fé está ligada a arrependimento de erros e de pecados. Não dá para você dar um chega para lá no irmão, dar um fora bem dado e sair para casa em paz e achar que isso é normal. Não.
O projeto principal da Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, é projeto Ovelha Mansa. É isso que a gente tem que liberado daqui. Fica atento, ligado na palavra. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 10, 17. Lá em Romanos 10, 17, fala como é que nós vamos alimentar a nossa fé. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Você precisa ter uma fé alimentada através da palavra. Você não pode pensar que vir na igreja uma vez por mês seja suficiente para alimentar a sua fé. Talvez você tenha aí na ponta da língua uma resposta para me dar. Talvez você diga assim, mas Isa, a minha fé está sendo alimentada pela internet. Eu estou lá na internet vendo Luciano Subirá, Abe Uber. Estou lá na internet assistindo as pregações do pastor Isaías, do Luiz Hermínio, de quem mais, gente? Eu nem sei quem são. Ah, da Helena Tanuri. Quem mais, gente? Joyce Meyer. Estou sendo alimentada. Eu estou sendo alimentado lá pela televisão. Precisa ver R.R. Soares. Precisa ver aquele, como é que é, do chapéu? Valdomiro. Você precisa ouvir, Isa, verdadeiras âncoras da pregação teológica. Eu não desprezo essas pregações. Mas você precisa ouvir o que o seu pastor está dizendo. Porque o que o seu pastor está dizendo é a inspiração do coração de Deus para essa igreja. É a direção que Deus está dando para a sua vida. É o alimento que é preparado durante a semana toda para você receber. No outro dia, eu estava falando para o meu esposo que quem prepara a mensagem é como o cozinheiro. Precisamos ter uma plateia com fome, com sede, desejoso de receber a palavra. O que está sendo pregado desse púlpito é a direção de Deus, que faz para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo em Nova Cidade. Brasa fora do braseiro se apaga. Lê do engano do inferno, do comodismo e da vida cristã morna e sem obras. Achar que a fé pode ser desenvolvida em casa, isolada e longe do corpo. Você precisa estar ligado ao corpo. Você precisa ser um testemunho vivo nesse lugar, do que Deus está fazendo na sua vida. Para que outros desejam alcançar, para que outros tenham a referência da transformação do que Deus está fazendo, de como você chegou, de como você está agora. E isso só é possível estando ligado ao corpo de Cristo. O testemunho do seu irmão precisa alimentar a sua fé. Você precisa do exemplo de fé, do que Deus está fazendo no meio da igreja, no meio do ANEV, lá no Ministério Infantil, lá no Ministério do Louvor, lá no Cidade Jovem. Você precisa saber as obras de Deus para ser aquecido no calor do corpo de Cristo. Jesus comparou a nossa fé a um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, se desenvolve até se tornar uma grande árvore. Uma árvore, ela cresce, só que ela cresce para frutificar. O valor de uma árvore está na qualidade do fruto que ela produz. O valor de uma árvore está no valor da sua contribuição, da sua sombra. A sua fé precisa ser a semente que se transformou em uma grande árvore. A sua fé precisa ser produtiva, que abençoa a vida dos irmãos, de quem está do seu lado. Você não pode ter uma fé egoísta, fechada em você mesmo,
que só você desfruta. Você precisa ter uma fé que outros desfrutem dela. Fé e obras caminham juntas. Apesar de que não são as obras que justificam a nossa vida, mas é a fé. Mas precisamos que fé e obra caminhem junto. Se nós não tivermos fé e obra, esse templo não vai funcionar. Porque nós temos fé e obras, nós temos obreiros trabalhando ali. Porque temos fé e obra, temos colaboradores lá no Ministério Infantil. Porque temos fé e obras, temos um coral lindo, maravilhoso. Porque temos fé e obra, nós temos um grupo trabalhando com jovens. Porque temos fé e obra, estamos começando a desenvolver missões dentro de São Gonçalo. Fé e obras precisam caminhar junto. E a nossa fé vai se desenvolvendo à medida que a nossa fé vai progredindo, à medida que a gente vai se envolvendo um com o outro. À medida que a gente encontra com alguém na igreja e a gente fala, irmão, que bom que você veio. Eu estava sentindo a sua falta. A nossa fé vai progredindo à medida que a gente vai se conectando, se ligando ao corpo. E a nossa vida vai se transformando à medida que a nossa fé vai crescendo. E a nossa fé vai crescendo à medida que nos tornamos mais transparentes. Mais transparente lá no nosso ANEV, mais transparente com o nosso pastor, mais transparente com o nosso líder. À medida que nos encorajamos a abrir a nossa boca para falar tudo que precisamos melhorar. Quanto mais eu reconheço, mais as minhas fraquezas se tornam menores. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está o principal ponto da fé. Por que que eu preciso ter fé? Eu preciso ter fé, porque sem ela eu não vou conseguir agradar a Deus. Porque sem ela eu não vou ter vida transformada, porque sem ela minha vida vai continuar tudo igual. Sem fé é impossível satisfazer a Deus e estar satisfeito com Ele. A verdade é que a nossa vida tem que ser essencialmente uma vida de fé. Sem esse princípio, não tem como viver a vida cristã. Quando agradamos a Deus, nós mostramos uma capacidade de fé, sem questionamento às suas ordens, sem questionamento às suas promessas, aos seus princípios. Podemos desfrutar de resultados tremendos de fé na nossa vida. Nós temos alguns exemplos no Novo Testamento de fé. Em Mateus 15:28, diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou sã. Isso é fé. Quando temos fé, o Senhor se importa com o que nós queremos. Jesus não determinou nessa história aqui o que devia acontecer. Ele deixou o encargo daquela mulher resolver a sua própria vida. Mas ela já tinha uma ferramenta tremenda, fé. Quando nós demonstramos confiança em Jesus, nós não alcançamos apenas uma bênção, mas nós alcançamos todas as bênçãos. Todas as bênçãos ficam ao nosso dispor. O Senhor apenas nos pergunta, o que queres que eu te faça? Há umas 2 semanas atrás, nós oramos por uma irmã que está passando por uma cegueira pela fé momentânea, provocada por uma diabetes. Jovem, 30 anos, nem sei, acho que tem menos até. E oramos por essa irmã. Ela veio aqui na frente para receber a oração. E quando nós chegamos lá atrás, ela falou, quero que ore por mim. Não, as irmãs, na verdade, nem foi ela. As irmãs trouxeram ela e pediram assim, Isa, ora por ela. Ela está cega por causa da diabetes.
E me veio à mente exatamente essa pergunta. O Senhor te pergunta, o que queres que Ele te faça? E eu perguntei para ela, Sara, o que você quer? Ela, eu quero cura. Então nós vamos orar. Não adianta você orar por alguém que não quer. Porque a fé precisa partir de quem deseja receber a bênção. Então a gente não tem que sair orando, declarando bênção para quem não quer. Primeiro precisa querer o abençoador, para depois querer a bênção. E inclusive nas nossas Déboras desse mês, a Sara veio à frente entregando a vida dela para Jesus. Sem fé não existe oração verdadeira. Nós acabamos de ler que tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E eu vou dizer para você que muitas das vezes você não tem porque não pedes. Ou então porque pedes mal. E aí você me pergunta assim, mas se Deus sabe de todas as minhas necessidades, por que eu preciso orar? Não basta só crer? Eu quero dizer para você que a oração é feita de palavras e intenções. E são as palavras do coração que revelam o nosso espírito. É a base da oração, a palavra de Deus. Precisamos ter fé para crer que Ele criou tudo pela palavra. E se nós somos criados à imagem e à semelhança dEle, nós precisamos usar a palavra da fé para que as coisas venham a acontecer. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11, 3. Mais à frente um pouquinho. Vamos entender um pouco sobre esse princípio de ter fé para crer. Sobre esse princípio de palavra gerar criação. Vamos entender esse princípio, por que precisamos orar. E diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É preciso ter fé. Deus colocou em nós a sua natureza de criação pela palavra. O que não existe precisa existir primeiro pela oração da fé. Por isso nós precisamos orar para dar vida à palavra, para exercitar a nossa fé. Mas a fé precisa estar ligada e unida ao amor. Para os crentes internautas que acreditam que pode viver vida cristã sem estar ligado ao corpo. Eu quero que agora você leia em Tiago 2, 14, 16. Precisamos estar ligados ao corpo. Não dá para viver vida cristã online. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa, necessitado de alimento no seu cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito da vossa fé? Sem viver, sem estar ligado ao corpo, você não vê a necessidade do corpo de Cristo. Você não vê a necessidade dos irmãos e nem do seu próprio corpo. Eu sei que nessa passagem está falando do corpo físico, de necessidades humanas. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Será que você tem dado o que o corpo de Cristo necessita? Será que você
tem estado ligado ao corpo, ao ponto de observar as necessidades do corpo de Cristo? Ou você só tem um conselho por zap, só tem críticas, sugestões no Face, falácia. Muita ideia e pouca ação. Muita carência, mas pouca reação para acrescentar, para contribuir naquilo que precisa melhorar no corpo. Não pense em buscar outro lugar fora daqui de Nova Cidade. Não pense que, aqui não deu para fazer. Eu tinha uma expectativa tão grande como eu cheguei aqui em Nova Cidade, mas o tempo foi passando e eu vi que não tinha aquilo que eu esperava encontrar. Se não tem aquilo que você esperava encontrar, Deus te dá uma excelente oportunidade de você se juntar a outros e criar. Se não tem aqui aquilo que no teu coração tinha uma expectativa, se levanta, age, move a sua fé, ponha ela em ação para completar o que o corpo de Cristo em Nova Cidade está precisando. Se o Senhor te trouxe para aqui, é porque Ele está contando com você. Não pense em buscar outro lugar para encontrar o que falta aqui. Pensa em fazer a sua parte para melhorar aqui. É a sua oportunidade para fazer a diferença. É a sua oportunidade para somar. Para lá na frente, você olhar para trás e poder dizer, eu fico tão orgulhoso. Fui eu que trouxe para a Nova Cidade. Isso assim que está funcionando. Quando nós olhamos para Nova Vida de Alcântara e a gente vê muita coisa que a gente constituiu ali naquele lugar. Quando eu olho para lá e vejo casados para sempre, a gente tem esse sentimento, né, Jô? Fomos nós que levamos os casados para sempre. E isso é alegria. Lá não tinha. Eu não saí de lá porque não tinha casados para sempre. Mas o Senhor me colocou ali e despertou em mim esse desejo, essa necessidade. Então, usou a nossa vida, porque sentíamos falta disso. Do que é que você está sentindo falta? Talvez você esteja sentindo falta porque o Senhor está colocando no seu coração o desejo de desbravar esse caminho. Você precisa amar a casa do Senhor. Você precisa amar ao corpo de Cristo, ao ponto de se sentir impulsionado a suprir as necessidades desse corpo. Fé e amor caminham juntos. Ame ao seu irmão, ame o corpo de Cristo. A fé vence o mundo. 1 João 5, 4 a 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Em Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Você já tem experiência demais. Você já tem uma caminhada de vida cristã de longo prazo e já conhece as estratégias do inferno contra a sua vida e contra a sua fé. Você já sabe que o diabo vem destruir a sua fé, quer te afastar da presença de Deus, do Deus único e verdadeiro, que só quer te fazer bem. Por isso você precisa resistir ao diabo. Talvez na sua cabeça você pense nas injustiças que já sofreu. Talvez você diga, eu não aguento mais tanta humilhação. Eu quero dar um basta na perseguição, porque eu sou perseguida. Minha vida está virada do avesso. Resiste firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais a esses, outros irmãos estão vivendo. Calma, mais um pouquinho. Ainda não chegou o fim. Não pense que Deus te abandonou, que Ele não está fazendo nada. Se nada está acontecendo do lado de fora, eu quero te dizer que está acontecendo do lado de dentro, enquanto você alimenta a sua fé. Aquieta a sua alma.
Deus está trabalhando. Sua fé está sendo trabalhada. Tudo que você precisa está em Deus. Talvez você pense exatamente como diz a música. Na verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Admita. Acredita. Tudo que você precisa está em Deus. Por mais que depender é como viver perigosamente. Acredite. Tudo que você precisa está em Deus. Quando sai daqui, põe lá, quieta minha alma, para você ouvir o cumprimento dessa mensagem. Mesmo sem entender, acredita que Ele está no controle. Se Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Você tem que acreditar, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Você não está vendo, mas precisa acreditar. A sua fé está ligada à obediência. Obediência na palavra, obediência na promessa. Em João 2,5 nos diz assim: fazei tudo o que eu vos disser. Isso é exemplo prático de confiança. O que o Senhor está dizendo para você fazer, faça. Faça tudo o que Ele te mandar, mas não faça nada que Ele não mandar. E em especial, se não está na palavra, é porque Ele não mandou. É melhor esperar do que se precipitar, se rebelar, desacreditar da sua fé. Parece um absurdo o que você está vivendo. É inacreditável esse momento, mas não pense em desistir. O Senhor não mandou você desistir. Se nós formos pensar que pela fé Noé construiu uma arca numa sociedade que desacreditou, que fez chacota, que riu dele, mas foi pela fé. Porque Deus falou, ele acreditou. Pela fé, Sara recebeu o cumprimento da promessa de um filho, porque ela acreditou na promessa. Mesmo que os seus dias pareciam estar no fim, ela creu. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. E eu quero desafiar você a colocar em prática o poder da fé através do sangue de Jesus. Gente, eu tenho aprendido. Essa semana no nosso Aneve teve um irmão que compartilhou uma experiência no momento difícil, quando ele clamou pelo sangue. Eu cubro com o sangue de Jesus tudo que precisa ser transformado. Na minha casa, na minha família, nos meus irmãos, na minha parentela. Eu clamo pelo sangue de Jesus na vida dos meus filhos, no casamento dos meus filhos. Eu uso a minha fé para ver a família transformada pelo sangue. E é pela fé que o sangue de Jesus vai ser derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa manhã é uma manhã de transformação. É uma manhã de aprendizado. É uma manhã que você está recebendo ferramenta para a sua fé ser alimentada. Essa é uma manhã que Deus está fazendo algo novo, mostrando para você como é que a sua fé vai desenvolver, como é que a sua fé vai crescer. É tempo de conserto. É tempo de conserto. Aproveita, que ainda dá tempo. Você nessa manhã, você já entendeu por que a sua fé esmoreceu. Você já entendeu por que você não é tão movido por obras e fé como era antes. Você já entendeu o que te tirou do trilho. Mas também você já entendeu que você precisa clamar pela cobertura do sangue de Jesus. Que é ela que vai te limpar de novo, que é ela que vai te transformar, que é ela que vai te santificar, que é ela que vai fortalecer a sua vida dia após dia no caminho do Senhor. É pelo sangue, gente. É só pelo sangue. É hora de você se levantar. Se levanta. O cair
é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor está te levantando nessa manhã. O Senhor está te levantando em fé, em transformação de caráter, em mudança de hábito e de conduta, para que a sua fé cresça. Ergue sua cabeça. Ergue a sua cabeça. O Senhor te trouxe para esse lugar, porque Ele tem uma história de amor contigo. De amor, de fé e de obras para você nesse lugar. Ergue sua cabeça, porque o Senhor está te levantando nessa manhã. O sonho não acabou. É hora de você renovar a sua aliança. Hoje é dia de ceia. Ceia é dia de renovação. É dia de renovar, é dia de polir a sua aliança com o Senhor. É dia de sondar o seu coração. É dia de você falar: Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar. Sonda-me, ó Deus, sonda meu coração. Dia de ceia, é dia de você renovar a sua caminhada com o Senhor. Aleluia. O Senhor está te perguntando nessa manhã: o que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor faça na tua vida? O Senhor está te perguntando nessa manhã. Ah, Senhor, eu quero te dizer que o que eu mais quero nessa manhã, Senhor, é ser de novo lavada e coberta pelo teu sangue. Clama por esse sangue. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Oh, aleluia, Jesus. Oh, seja exaltado, meu Deus, nessa manhã. Senhor, venha com o teu bálsamo, venha com a tua graça, cobre-nos, ó Deus, com o teu sangue, lava, limpa, santifica a nossa história, ó Deus. Oh, aleluias. Oh, glórias a ti, ó Deus. Oh, essa é uma manhã de restauração, essa é uma manhã de renovo, essa é a manhã de uma nova história, de uma nova caminhada, de um novo começo. Cobre-nos com o teu sangue, ó Deus. Senhor, nós queremos renovar a nossa aliança em ti, ó Deus. Chega, dá um basta. Dá um basta.